Portugal como um paraíso fiscal para os investidores de criptomoedas é uma realidade que, infelizmente, está se encaminhando para o seu fim. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as mudanças recentes do país que estão na iminência de serem implementadas. Pessoal, Portugal é um país extraordinário. Eu, Guilherme, particularmente, sou apaixonado por aquele lugar. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo já até sabe disso, afinal, vários dos vídeos que eu gravei esse ano foram lá de Portugal. Passei boa parte do ano por lá, explorando as oportunidades de negócios e de planejamento tributário que aquele país tem a oferecer. E não sou somente eu que me interesso por lá. Na verdade, Portugal tem experimentado um fluxo migratório muito grande na última década, 40% maior do que na década anterior. São pessoas do mundo inteiro interessadas em residir por lá. E se estima que mais de 5% da população de Portugal é de pessoas de outras nacionalidades. Na minha opinião, eu acredito que deve ser bem mais do que isso. E por que tantas pessoas se interessaram tanto assim e decidiram se mudar para Portugal? São oportunidades de emprego? Bom, talvez, mas a bem da verdade você encontra oportunidades bem melhores em outros países da Europa. Na minha perspectiva, são 4 os principais motivos pelos quais as pessoas foram tanto para lá. O primeiro é a facilitação de conseguir um visto lá. Eles ajudaram muito as pessoas, estrangeiros que querem residir na Europa, quando eles criaram o programa do visto D7, que você comprova uma renda passiva lá de, hoje, por volta de 8.400 euros ao ano, e aí eles já te dão o direito de morar lá. O visto para trabalho também foi facilitado, o visto D2. E mais do que isso, o Golden Visa, o visto D9, também facilitaram bastante para que aqueles que têm dinheiro entrem lá comprando um imóvel, investindo em fundos imobiliários, para que assim eles consigam adquirir o visto e posteriormente, com mais facilidade até, uma nacionalidade, um passaporte de Portugal. Então, como as portas se abriram, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade. E mais do que isso, as portas se abriram sob a perspectiva tributária também. Juntamente com esses programas de facilitação de vistos, Portugal criou o regime especial de tributação do RNH, do residente não habitual, por meio do qual ele vai estar interessado em tributar você tão somente em relação à fonte de renda que você conseguir da fronteira de Portugal para dentro. Aquilo que você ganha fora de Portugal, eles não vão estar interessados em tributar você, não. É claro, essa questão é um pouco mais complexa, tem lá as suas exceções, há também as regras de CFC. Isso aí é matéria para um outro vídeo, que aliás eu já até fiz vários vídeos falando sobre o RNH de Portugal aqui no canal, eu vou deixar um deles aqui no izinho para que você possa conferir. E aí o quarto motivo pelo qual Portugal tem atraído muitos estrangeiros para fixarem residência por lá, e foi o motivo inclusive que me atraiu, me chamou a atenção também, é o fato de que Portugal funcionou, ainda funciona, mas está com os dias contados, muito bem para investidores de criptomoedas poderem fazer o cash out, fazer a venda das suas criptos sem qualquer tributação sobre ganho de capital. Como eu já expliquei com mais detalhes em um outro vídeo que eu gravei lá de Portugal, inclusive no começo desse ano, chamado Portugal, o paraíso fiscal para os investidores de criptomoedas, que eu vou deixar aqui no izinho. Mas desde lá muita coisa aconteceu que tirou um pouco a competitividade de Portugal para atrair investidores do mercado cripto que desejam uma tributação mais amena. Quer dizer, teve notícias boas, como por exemplo, em abril, Portugal concedendo a primeira licença para um banco cripto funcionar no país, o Bison Bank. Só que aí depois disso, o parlamento de Portugal começou a fazer uma movimentação política para tentar tributar mais as criptomoedas. Quer dizer, tentar tributar, até então elas nem eram objeto de tributação. Naquele momento a gente teve um pequeno alívio até. Esse projeto ele acabou sendo deixado na gaveta. O pessoal não seguiu com aquela ideia. Só que aquela última esperança que surgiu, então, de que eles iam abandonar essa ideia de tributar cripto, foi fortemente combatida quando o Fernando Medina, ministro das Finanças do país, ele foi até a mídia e falou, não, a gente vai deixar de lado
esse projeto. Mas a ideia de tributar criptomoedas, ela permanece viva. Aguardem. E aí ficou nisso por mais um tempo e agora, nas últimas semanas, setembro, outubro desse ano, eles divulgaram lá no plano do orçamento de Portugal em 2023 que a partir de 2023, para conseguir se financiar, o governo vai passar a tributar ganho de capital em criptomoedas, já valendo a partir do ano que vem. E como que vai ser essa tributação? Na verdade, ela não vai ser tão ruim quanto mostrava aquele projeto lá que eles acabaram engavetando. Então, dos males, o menor. Mas ainda é um mal, afinal, pagar imposto é sempre ruim, ninguém gosta, né? E vai ter que pagar alguma coisa. Diferente do que muita gente estava achando, que eles iam tributar qualquer ganho de capital, eles vão seguir mais ou menos aquele padrão que é implementado em outros países da Europa, como no caso da Alemanha, por exemplo, e eles vão separar o que é ganho de capital de curto prazo e o que é ganho de capital de longo prazo. E aí, quando for curto prazo, por exemplo, menos do que um ano, aí vai ter a tributação e vai ser 28% sobre o ganho de capital, assim como é o standard, o padrão de tributação de ganho de capital em Portugal, para o mercado de ações, por exemplo, que é implementado. Agora, eles vão preservar a isenção do imposto sobre ganho de capital para vendas que forem realizadas com mais de um ano no qual você manteve essa sua posição. Ou seja, quem é buy and hold gosta de surfar aqueles ciclos de 4 anos do Bitcoin, por exemplo, esse pessoal aí acaba que não vai ser tão afetado. E se você quer entender mais sobre qual que é essa estratégia aí de fazer um position trade nos Bitcoins, eu já expliquei um pouco mais sobre a minha estratégia pessoal, como que eu fiz para evitar perder dinheiro com as quedas do Bitcoin nos últimos 2 ciclos e conseguir sair na alta do mercado em um outro vídeo. Falei lá do gráfico arco-íris, que eu também gravei em Portugal e que eu vou deixar aqui no izinho. Enfim, o ponto é, essa tributação ela foi sim uma solapada em muitos investidores de criptomoedas, principalmente o pessoal que gosta de fazer mais day trade, swing trade, que gosta de fazer um pump and dump, entrar naqueles projetos ali que vão se valorizar muito e muito rapidamente, aí tem que sair na hora exata, porque também depois acaba devolvendo tudo. Para esses momentos que inclusive eles são maiores quando o mercado está em alta, não é o caso agora, aí Portugal vai perder um pouco da sua competitividade. Esse pessoal que escolheu morar em Portugal porque sabia que poderia fazer isso sem ser tributado, eventualmente agora não vai mais querer morar lá, vai querer ir, sei lá, para os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Agora, para quem quer fazer um cash out de um longo prazo, eu acredito que Portugal pode continuar sendo uma alternativa interessante sim. Pelo menos por enquanto. Sabe-se lá quais outras mudanças virão pela frente. Em todos os países, as mudanças elas sempre são no sentido de querer tributar e pegar mais o dinheiro do pagador de imposto. Só que alguns são mais agressivos nisso daí do que outros, mas a tendência é sempre a mesma. É a sanha arrecadatória. Agora, um ponto importante de se considerar em todo esse contexto é muitas pessoas elas acabam perdendo dinheiro em investimentos em criptomoedas porque elas colocam a decisão de planejamento tributário como a prioridade até acima do que a decisão sobre horas de investir, de entrar no mercado e sair da sua posição. É claro, decisão de planejamento tributário ela realmente tem de ser uma prioridade, mas ela não pode ser tão alta a ponto de você acabar deixando de vender algo com medo de pagar o imposto. Por exemplo, o Bitcoin está lá, valorizou 10 vezes a sua posição inicial, aí você fica com medo de vender e ter de pagar um imposto de 15% no Brasil, 28% em Portugal a partir do ano que vem, e aí você não vende. Aí no outro dia o mercado cai. Às vezes essa era a sua estratégia inicial, mas por causa da mudança tributária você também mudou a sua estratégia inicial e acabou sendo prejudicado por conta disso. Então, na minha perspectiva pessoal, eu sempre prefiro focar nos investimentos primeiro, as horas de entrada, as horas de saída, penso mais ou menos na estratégia que eu quero fazer e aí sim eu vou buscar quais são os lugares, os cenários, as estratégias que eu posso utilizar para poder fazer o meu investimento mitigando o impacto tributário que ele vai me gerar caso eu seja bem sucedido nele. Eu já falei mais, inclusive, também sobre estratégias de como vender criptomoedas sem pagar impostos e por que todos os investidores de criptomoedas que moram no Brasil precisam de uma empresa offshore.
em um outro vídeo que eu vou deixar aqui na tela final para que você possa conferir, porque por hoje nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.